Tudo bom, galera? Bem-vindos novamente a mais um Refúgio, primeiro de 2015. Hoje a gente vai falar sobre o The Resistance, um jogo que funciona muito bem até para 10 jogadores. Vamos dar uma conferida. Qual que é o cenário do The Resistance? Se alguém já viu aquele filme Jogos Vorazes, alguma coisa assim, é algo semelhante. Então você tem um governo corrupto e um império corrupto tá dominando todo mundo, e tem alguns guerreiros, alguns soldados que eles formam uma resistência, e essa resistência está tentando derrubar o governo. Porém, o governo conseguiu infiltrar alguns espiões dentro da resistência. Então é uma jogada meio de espionagem, de bluff. Você tem que descobrir no final quem são os espiões, excluir eles do grupo e completar suas missões. Quem que você vai chamar para jogar o The Resistance? Cara, o The Resistance é um jogo muito simples, muito rápido. Você vai levar aí no máximo estourando meia hora para cada partida, tá? E é legal você... sabe quando você vai você vai pra praia ou tem um churrasco, tá todo mundo dentro de casa? Esse é um cenário ideal para você inserir esse jogo dentro do seu grupo de amizade, tá? Ele é muito semelhante àquela brincadeira Cidade Dorme, Polícia e Ladrão, Detetive, cada um tem um nome para essa brincadeira. Então, quanto mais... o The Resistance vai até 10 jogadores, então ele funciona legal mesmo a partir de 8, 9, 10 jogadores, ele fica excelente. Então você pode juntar uma galera que não pode... Eles não necessariamente precisam ter a cultura do board game, nem precisam ser nerd ou geek. Eles vão gostar, tá? É um jogo de bluff, é um jogo que você começa a analisar quem que tá mentindo, quem que é o espião, quem que é o pessoal da resistência. E é um jogo que funciona muito bem para um grande número de jogadores. Você vai encontrar esse jogo no exterior cerca de 25, 33 dólares, tá? Não vai passar disso. Aqui no Brasil você vai pagar e a partir de 100 reais você consegue achar o The Resistance. De 5 até 10 jogadores, tá? Então você consegue encher uma mesa grande jogando esse jogo. E ele vai, a partida dura no máximo 30 minutos. Não vai passar disso, você consegue jogar muitas vezes até pegar o jeitão dele. Vamos aprender como é que se joga o The Resistance. A primeira coisa, você vai ter que... O jogo ele vem com esses manuaizinhos aqui que são frente e verso, que são as suas missões. Neles, ele mostra a quantidade de jogadores, tá? Então vamos supor aqui, ó, são 10 players e 4 espiões, tá? Então você vai, dependendo da quantidade de pessoas que tem para jogar, você escolhe o que mais se adapta. Eu escolhi esse aqui, que são 8 jogadores, não sei se dá para ver no vídeo, e mais 3 espiões, tá? Então vão ser 5 jogadores normais e 3 espiões, tá? Depois que você escolheu e deixou lá o cartãozinho, essas cartas aqui você vai embaralhar e distribuir para cada jogador. Então o azul é a resistência, né? São os bons, vamos falar assim. E o vermelhinho serão os espiões. Tá? Distribuiu, cada jogador recebeu a sua. Depois, provavelmente o dono do jogo ou alguém vai falar a seguinte frase: todos fechem os olhos. Espiões, abram os olhos. Então os espiões se reconhecem antes de começar a partida. E todos fechem os olhos. Então, quando o jogo começar, os espiões vão saber quem eles são, tá? Para se ajudar e tudo mais. O que acontece? Aqui, deixa eu tirar esse token daqui. Como é que você lê isso aqui? Você tem 5 missões, tá? Para cumprir. Quem completar 3 primeiros, ganha, tá? Então, se a resistência vencer 5 missões antes que os espiões vençam 3 missões, a resistência ganha. Se os espiões vencerem 3 primeiro, eles ganham. Então aqui estão as missões e esse aqui são os rounds de votação. Eu vou explicar como é que funciona cada um. Então vamos lá. Então o jogo começa aqui. Missão 1. Um dos jogadores pode ser escolhido aleatoriamente, ou o dono do jogo, ele vai receber esse token, que é o token do capitão. Vamos supor assim. E o número que está na missão, nesse caso aqui, missão 1, você tem o número 3, você precisa de 3 pessoas para tentar completar aquela missão, tá? Na missão 2 você precisa de 4, na missão 3, 4 e as últimas 5. Então o capitão, o líder do grupo, ele vai pegar esses tokens aqui, são os tokens de fuzil,
e vai dar, como são 3 soldados que você precisa nessa missão, vai pegar 3 tokens e dar para quem ele quiser durante a primeira rodada. Então vamos supor, e aí, inclusive ele mesmo, né? Então ele pode falar que ele vai lutar nessa missão, o outro e o outro. Beleza. Após a distribuição dos tokens de quem serão os soldados que participarão da missão, há uma rodada de votação, tá? Então cada jogador vai ter 2 fichinhas aqui. Uma que aceita a proposta do líder e uma que rejeita. Então todos escolhem uma, quando o líder falar, todos revelam. Se tiver a maioria de votos, a gente parte para a missão. Se não tiver a maioria de votos, inclusive empate, se empatar, o líder passa a posição de líder dele para outro jogador e uma outra eleição começa, até ter maioria de aprovação, tá? Cada vez que a eleição passa, que o líder troca a posição dele, você anda um marcador aqui no token de líder. Se isso for feito 5 vezes, ou seja, se for proposta 5 eleições e ninguém entrar em consenso, os espiões ganham, tá? Isso é mais uma vantagem para os espiões. Então vamos supor aí que o líder escolheu 3 e aí a missão foi aceita, vamos falar assim. Cada jogador designado para participar da missão vai receber 2 cartas. Uma de sucesso, uma de falha, tá? E cada jogador escolhe uma dessas cartas e coloca no centro da mesa. O líder vai pegar, vai embaralhar e vai olhar todas essas cartas. Se tiver um fail, a missão falhou. E aí você pega um token, o governo ganhou. Se não tiver nenhum fail nessa missão, a missão foi completada pela resistência e aí você passa para a próxima missão, missão 2, e você repete todo esse ciclo. Ou seja, a sacada do jogo é você tentar descobrir quem que são os espiões e tentar tirar ele fora dos grupos das missões. Esse foi o The Resistance, um jogo para 10 jogadores, de 5 a 10 jogadores, meia hora, rápido, fácil e que vai causar muita intriga aí no seu grupo de amigos. Para o próximo programa, 2 jogos de peso, tá? Cada caixa aí tem 1,5 kg e 2 kg, literalmente. Aqui o Descent, tá? Os 2 jogos eles são semi-cooperativos, ou seja, tem um mestre que vai fazer o papel das forças do mal, do vilão, e o grupo de jogadores que vai tentar derrotar esse mestre, tá? Então é um mestre contra até 4 jogadores. O Descent, ele é uma temática de fantasia, meio Dungeons & Dragons, com anão, elfo, mago, dragão, etc. Você vai explorando várias masmorras, tal, tem um sistema bem bacana. E tem o Mansions of Madness, que é a mesma pegada, só que a temática dele é meio horror, meio fantasia, assim, meio mistério, investigação. Você invade uma mansão, uma coisa meio Resident Evil, um negócio meio mais nessa pegada. Então, fica aí na decisão de vocês e até o próximo refúgio.